Barata, gritava a cada 2 ou 3 horas, arruma essas costas. Baratinha, é hora de colocar a atropina. Quero que me diga sem dissimulações, doutora Saslavski, se um ser humano pode sair incólume de semelhante regime. E se é assim, por que não foi meu caso? Olhando bem, não é algo tão estranho. Muitas pessoas devem padecer durante sua infância desse trato corretivo que não responde senão às obsessões, mais ou menos arbitrárias, dos pais. Não se fala assim, e sim de outro jeito. Não se come desse modo, e sim de outro. Não se pensa nisso, e sim naquilo. Talvez nisso esteja a verdadeira conservação da espécie, em perpetuar até a última geração de humanos as neuroses de nossos antepassados, as feridas que vamos herdando como uma segunda carga genética. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente tem mais um episódio do projeto Leia Latinos. Já fazia um certo tempo que eu não trazia algum vídeo assim pro canal, fiquei um pouco em falta com os latinos, mas hoje a gente vai resolver isso porque recentemente eu li um livro muito bom de uma escritora latino-americana e isso me deu vontade de retomar esse projeto tão querido que eu criei no ano passado. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o livro O Corpo em que Nasci, da Guadalupe Nettel, uma escritora contemporânea mexicana, e eu vou apresentar para vocês não só a obra, mas, como já é costume aqui nesse quadro, um pouco de contextualização histórica sobre a obra e sobre a autora, e não vou me ater apenas à obra. Vou recomendar também, a fim de ressaltar a produção artística mexicana, uma artista que é cantora e um filme de produção mexicana também. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixe um joinha e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Antes de entrar então nessa história do corpo em que nasci, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a autora, que é a Guadalupe Nettel, que nasceu em 1973 na cidade do México e já escreveu vários livros entre romances e contos e já foi premiada também com algumas de suas obras. Ela é formada em letras hispânicas pela Universidade Autônoma do México e fez seu doutorado em Paris na área de ciências da linguagem. E ela tem essa relação com Paris porque passou parte de sua infância lá, quando a sua própria mãe estava fazendo doutorado. Então ela cresceu um pouco lá, se desenvolveu, aprendeu a língua e mais tarde retornou ao país com uma bolsa para fazer o doutorado. As obras mais conhecidas dela são os romances El Huésped, que eu acho que ainda não tem tradução aqui para o português, El Cuerpo en que Nací, que é de 2011 na verdade, mas foi publicado aqui um pouquinho mais tarde, e depois El Invierno, que é de 2014 e é o romance mais recente da autora. Eu também acho que ainda não tem tradução aqui para o Brasil, inclusive editoras providenciem. E esse último romance aí, Depois do Invierno, foi o que foi premiado. Ela ganhou alguns prêmios, como o prêmio Herralde por sua novela. Em espanhol, o gênero romance se chama novela. E também ganhou um prêmio por um dos seus livros de conto. O prêmio se chama Narrativa Breve Ribera del Duero. Então ela já tem aí certo reconhecimento. E tem alguns livros de contos, dentre os quais os mais conhecidos são o Pétalos e Outras Histórias Incômodas e El Matrimônio de los Peces Rojos. E o que eu quero aqui, falando sobre o livro que a gente vai conversar logo, é fazer com que vocês tenham vontade de ler a Guadalupe Nettel e com isso fomentar a venda da sua obra por aqui e quem sabe chamar a atenção das editoras, né, do mercado editorial, para que outros livros dela sejam traduzidos. Ela já foi traduzida para 17 idiomas diferentes e atualmente ela colabora com alguns jornais como o El País, como o The New York Times em espanhol e alguns outros mais. E ela escreveu esse livrinho aqui, O Corpo em que Nasci, meio que sob encomenda. Tinha uma publicação ali que ia reunir alguns textos autobiográficos e quem insistiu para escrever foi o Alejandro Zambra, que é um escritor chileno, e eu achei muito legal saber dessa história de incentivo. Mas vamos então passar para a obra, O Corpo em que Nasci. Aqui na ficha catalográfica, ele é classificado como memórias autobiográficas. A princípio eu achava que ele era levemente inspirado na vida dela, mas pelo que eu vi depois de terminar a leitura, não é levemente baseado, é como uma autobiografia mesmo. Só que ela escreve tão bem, traz elementos tão fortes da narrativa ficcional que por vezes eu achava que tinha uma pegada ficcional, sabe? Mas o que passa é que ela compartilha com a gente algumas memórias da sua infância e da sua adolescência com a experiência que ela teve nesse corpo em que ela nasceu, que trouxe uma pequena deficiência no olho. Ela tinha uma mancha numa das córneas e isso fez com que ela tivesse bastante dificuldades no começo da sua vida, teve que fazer alguns tratamentos bem intensivos para tentar recuperar o olho e fazer, melhorar a visão, e isso afetou a vida dela inteirinha.
E esse livro é meio que dividido em algumas partes. Ele começa na infância, a infância com os pais dela, depois ela passa por uma parte da infância com a avó, logo em seguida ela vai para a França, parte da adolescência dela é vivida lá e por fim ela retorna ao México e volta a viver com a avó, termina a adolescência ali. Então é quase como um romance de formação, se a gente for pensar por tudo o que a personagem passa, só que a personagem é ela mesma, a Guadalupe Nettel. Gosto muito do estilo da escrita dessa autora, ela apresenta uma fluidez muito grande e vai contra todas as minhas expectativas de autobiografia. Eu geralmente detesto autobiografia, mas como eu disse pra vocês, aqui eu percebi vários elementos de ficção, então ela tem algumas técnicas narrativas que me agradaram bastante, eu acabei gostando muito, até porque a vida que é contada aqui é muito interessante. Ela começa então contando da infância que ela viveu com os pais que lhe deram uma educação bastante livre. Ela tinha muita liberdade, inclusive liberdade sexual. Os pais não tratavam muitos dos temas que são tabus como tabu, então eles falavam sobre tudo com ela, inclusive sobre sexo, e tentaram desde sempre criá-la para que ela fosse livre, sem preconceitos e vivesse uma vida plena. Eles tinham também algumas intenções de que a educação dela fosse mais libertadora, então colocaram ela em algumas escolas bem progressistas, e isso fez com que ela crescesse assim praticamente livremente enquanto ela morava com os pais. Acontece que esses pais viviam aí, né, na década de 70, eles experimentavam muita coisa, era uma época muito efervescente, então todo mundo parecia querer ver todos os tipos de experiências, e com os pais dela não foi diferente, e isso de certa forma incomodava um pouco a ela, porque ela queria às vezes ter uma família normal, digamos assim. Acaba que esses pais têm que se separar, e a partir daí que a vida dela começa a sofrer algumas transformações drásticas. Todo esse período que ela vive aí, ela tá tentando também lidar com a função do olho dela e com o preconceito que ela sofre na escola, porque a gente sabe, né, que crianças muitas vezes são maldosas em alguns casos, e é óbvio que ela sofreu um certo tipo de bullying quando ela estava crescendo. E a partir do momento da separação dos pais é que ela começa a sofrer mais, e a mãe dela também sofre bastante, passa por um período bem depressivo e decide então, como uma forma de refúgio, sei lá, ir estudar na França, consegue uma bolsa e vai fazer o doutorado e deixa os dois filhos, que a Guadalupe não é filha única, ela tinha um irmão, com a sua avó. E é aí que começa a maior dificuldade da vida da Guadalupe até então, que essa avó representa todo um retrocesso. Ela é machista, parece que vive no século passado, e se os pais dela, por um lado, tentavam fazer com que ela fosse livre, a avó dela tentava aprender de todas as formas e fazer diferenciação entre os netos, fazer diferenciação especificamente por causa do gênero, tudo para o neto, nada para a neta, e tentou tolher todas as iniciativas que a Guadalupe tinha, os gostos, o modo de se vestir, os esportes que ela praticava. Ela era uma menina que gostava muito de futebol e jogava bem e se destacava por isso, e já tinha até assim um reconhecimento pela vizinhança, mas a avó não aceitava nunca isso, né? Mas ela tenta jogar, ela tenta entrar para um time de futebol, mesmo ela se sentindo todo o tempo isolada, sozinha, porque tá à margem, né, de todos aqueles meninos e meninas que conviviam ali mais ou menos com ela. E aos trancos e barrancos ela vai vivendo, de certa forma, a sua infância ali, num ambiente seguro no México, na cidade do México, embora sinta muita falta dos pais dela, porque a partir do momento que eles se separam e que a mãe vai pra França, o pai também dá uma sumida, e ela não sabe que fim levou aquele pai. Começa a alucinar, começa a achar que o pai tem outra família, e não sabe o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo ninguém faz questão de explicar pra ela o que tá acontecendo. Ela encontra um refúgio também nos livros, herda a biblioteca ali, né, dos pais, na casa onde ela mora, e vai escondida procurar alguns livros que lhe consolem, e encontra um muito peculiar, que é a incrível e triste história de Cândida Erendira e sua avó desalmada, um livro do Gabo, no qual ela se reconhece muito, porque ela tá vivendo ali com uma avó que ela considera desalmada, e isso dá uma certa aliviada. Ela tem algum que outro amigo, mas não muitos. Existe uma figura ali na vida dela que é muito peculiar, tem uma história bastante interessante. Ela chega na janela à noite e enxerga essa menina com outro apartamento também na janela, olhando pro nada, e nesse sentimento absurdo de ausência e de tristeza profunda, ela se reconhece e ela sente que essa menina é amiga dela. E tem mais coisas envolvidas aí na relação dessas duas, mas obviamente eu não vou contar, porque eu quero que vocês descubram durante a leitura.
São muitos os temas discutidos aqui. Tem a liberdade sexual dos anos 70, tem ditadura, tem a questão da imigração, tem a questão do subdesenvolvimento de alguns países latino-americanos em comparação com o desenvolvimento de outros países europeus. Quando ela vai para a França, ela sente esse choque cultural muito grande. Embora na França ela viva num bairro de imigrantes, então ela também fica à margem, além de falar um idioma que ninguém sabe, além de não ter uma identificação que a caracterize. Por exemplo, as pessoas olham para ela e não sabem de onde ela é, não sabem que língua ela fala. Além de tudo isso, ela vive nesse bairro afastado em que tem gente de tudo que é lugar e todo mundo tá fora do lugar. Ninguém tem o seu lugar conquistado naquela região. É muito interessante isso. Eu sempre gosto desse tema e eu acho que ela consegue tratar isso muito bem aqui. E é ali na França que ela vai ter adolescência, vai começar a passar por todos os problemas e inseguranças e vai começar a ter as brigas com a mãe, que era uma figura que ela sentiu muita falta, mas que quando ela tá em contato ela não se dá muito bem. Assim como com a avó, ela não se dá muito bem. Acaba que ela volta pro México e vai terminar seus estudos ali. O que eu tô dizendo pra vocês é mais ou menos uma cronologia da vida da Guadalupe, mas não é nada se comparado a todas as coisas que ela conta aqui. Então não se preocupem com spoilers, isso aqui é a vida dessa mulher. É muito mais do que algum que outro episódio isolado que eu mencione nessa resenha. O fato é que ela desenvolve muito bem todas essas coisas que lhe acontecem e eu achei que a narrativa dela prende. E eu não gosto muito de narrativa em primeira pessoa, já falei isso pra vocês, mas aqui eu gostei demais. Então acho que isso é muito mérito da forma como ela escreve. E agora que eu já falei pra vocês basicamente como é a estrutura desse livro, ele é dividido em 6 partes, como se fossem capítulos, e além disso ele tem essas fases, né, da infância, da adolescência, do retorno pro país, que é quase como todo o desenvolvimento da personalidade da Guadalupe. E agora eu vou começar a ler então alguns trechinhos para que vocês possam ter ideia de como é essa narrativa. Na página 61 fica muito claro o tratamento que a avó dispensava a ela e de toda a diferença que tinha em relação ao tratamento que os pais lhe davam, né? Ela começa o capítulo assim: se os dois hemisférios de meus pais jamais nos causaram, a meu irmão e a mim, problemas de navegação, o universo do século XIX ao que nos transportou a avó representava o território menos hospitaleiro que havia conhecido até o momento. Nesse universo se impunham algumas leis totalmente arbitrárias, ao menos no meu entender, e que demorei meses para assimilar. Várias delas, por exemplo, se baseavam em uma suposta inferioridade das mulheres em relação aos homens. Segundo sua visão das coisas, a obrigação principal de uma menina, antes mesmo que assistir às aulas, era ajudar na limpeza do lugar. As mulheres deviam, além disso, vestir-se e se comportar adequadamente, à diferença dos homens, que podiam fazer o que tivessem vontade. Foi assim que eu, que gostava de jeans e de calças esportivas que permitiam subir com maior comodidade montes de pedra, tive de regressar várias décadas atrás no sistema da moda e incorporar aos meus trajes cotidianos vestidos de bordado e sapatos de verniz. Tudo isso em plenos anos 70, década da qual minha avó não tinha nenhuma notícia, um verdadeiro ultraje à dignidade de qualquer um. Além do que, essa avó fala muito mal das roupas que ela usa, fala muito mal do jeito como ela caminha, critica a postura que ela tem ao andar, critica absolutamente tudo, e isso é óbvio que não traz um ambiente favorável a qualquer relacionamento afetivo que tem ali. E daí vem uma carência muito grande nesse período em que ela é criada com a avó, uma carência afetiva, uma falta dos pais, e que de certa forma ela recompensa quando ela visita alguns tios e se sente acolhida naquela família que é tão diferente da sua. E isso a gente pode notar na página 105. Minha tia era carinhosa, capaz de compreender a psicologia das crianças, de colocar-se em seu lugar e de tranquilizá-los. Enquanto a maioria dos adultos somente via em minha pessoa uma menina hostil, insolente e agressiva, ela entendeu desde o começo que meu comportamento respondia à enorme fragilidade e ao medo que me asfixiavam naquele momento. Dedicou muitas horas de seu tempo a falar comigo. Suas palavras tinham o efeito de uns dedos delicados e habilidosos que entravam secretamente na minha cabeça para desativar uma bomba relógio. Um pai presente, jovial e autoritário, uma mãe devota da casa e da família, com estudos de psicologia, afeita ao trabalho humanitário e às obras de caridade. 4 filhos alegres e bonitos que brincavam conosco, uma casa com jardim e um quarteirão seguro, onde se podia patinar eternamente e andar de bicicleta. Os de Juárez eram exatamente o que nós não éramos. Talvez por isso nos atraíam tanto. Conviver com eles, morar em sua casa, adotar seus costumes, pertencer por uns dias à sua vida de família funcional, era como ganhar uma viagem à Ilha da Fantasia, aquele programa de TV em que os participantes realizavam um sonho na época e na dimensão que mais lhe agradasse, mas somente por alguns dias.
Aqui ela sente tanta diferença porque nesse período em que ela tá sem os pais, ela começa a ter algumas crises de ansiedade, obviamente, e alguns pesadelos e alguns medos, e isso faz com que o comportamento todo dela mude, que ela tenha alguns ataques, coisas que se passam na cabeça dela, mas que não tem relação com a realidade. Os adultos não sabem o que tá acontecendo, e ela muito menos, e ela só grita, se estressa. Então é por isso que ela é tida como uma criança difícil, mas na verdade ela é só uma criança carente. Mas o que a gente tem aqui, então, basicamente é essa pessoa que se considera outsider e que ao longo da vida encontra outros outsiders e aos poucos vai se reconhecendo, criando vínculos afetivos. Mas tem uma parte muito interessante em que ela fala de uma comuna. A mãe dela a leva para conhecer uma comunidade alternativa em que todo mundo cuida dos filhos de todo mundo, em que todo mundo se ajuda, em que a comida é compartilhada. E ela tá vendo ali essa comunidade, achando tudo muito diferente, e descobre que tem ali um espaço para crianças com síndrome de Down, e é ali que tem o primeiro grande choque sobre essa questão do isolamento social, do isolamento daqueles que são diferentes. A verdadeira função daquele lugar, que lhe tinha dado certo prestígio na região e também certa proteção do governo local, estava em uma casa diferente daquela em que tínhamos passado a noite. Tratava-se de uma escola para crianças e adolescentes com síndrome de Down, alguns mexicanos, mas sobretudo estadunidenses, cujos pais não podiam ou não queriam cuidar, e que pagavam grandes quantidades de dinheiro para que outras pessoas os mantivessem no meio do deserto. O granjeiro, que olhava para minha mãe com evidente admiração erótica, nos explicou que as pessoas que se encarregavam dessas crianças com problemas se haviam formado com ele em escolas nacionais e de San Antonio, no Texas. Paramos em um banco do jardim para observá-los atuar durante um dos seus momentos de descanso. Se viam contentes e amigáveis, muito mais que as crianças com quem tínhamos passado a noite. Ao vê-los correr pelo gramado, morrendo de rir, abraçando-se e fazendo carinhos nos cabelos, me disse que se alguém tinha um problema ali, não eram eles, mas sim todos os outros. Era a primeira vez que me defrontava com a segregação de pessoas diferentes, ou como ainda se diz, com algum defeito. Me disse que talvez, se tivesse nascido nessa comuna, a mim também me teriam colocado em uma casa à parte, longe das outras crianças, as normais, que trabalhavam como bestas para se integrar à sua sociedade. Essas crianças que desde a minha chegada na granja não tinham deixado de me perguntar o que tinha me acontecido no olho e por que motivo tinha em seu centro uma nuvem tão densa, como de uma tempestade. Essas crianças que no fundo de minha alma se compadecia a certeza de que cedo ou tarde minha mãe voltaria à razão e nos levaria de volta para casa. Por fim, eu só queria destacar uma coisa. Ela fala sobre esse processo de escrever sobre si mesma. Esse livro, a todo tempo, parece se tratar de um solilóquio com a terapeuta da personagem, né? Então, de vez em quando ela retoma essa terapeuta, pergunta pra ela: o que tu acha? Não acha que seria assim? Não acha que teria sido diferente? Então ela puxa essa pseudoterapeuta pra conversa, mas na verdade tá contando memórias, e ela fala sobre isso, sobre os dilemas que ela tem ao escrever as memórias e sobre a autoficção. Tem um trecho muito bonito que eu quero ler para vocês sobre isso, que diz: estas são, sem dúvida alguma, as lembranças da minha infância e adolescência, mescladas a uma intricada teia com uma infinidade de interpretações das quais nem sequer sou consciente. Às vezes penso que abrir a pesada coberta que me separa da cloaca e ressuscitar as dores do passado não me servem de nada, exceto para reforçar essa sensação de desassossego que me traz até seu consultório. Também me pergunto se seu silêncio não tem fomentado a incerteza em que agora me encontro. Às vezes me pego duvidando de toda essa história, como se em vez de uma vivência se tratasse de um relato que tenho me repetido a mim mesma uma infinidade de vezes. Ao pensar assim, a sensação de desconcerto se torna abissal e hipnótica, um tipo de precipício existencial que me convidasse a dar um salto em definitivo. Enfim, gente, gosto muito desse livro, foi uma das melhores leituras até esse momento do ano. Eu não esperava gostar dele por causa de toda essa estrutura que vocês já sabem que eu não costumo gostar muito, que é da autobiografia, mas acabei gostando porque eu encontrei uma pessoa excepcional aqui e gostei muito dos temas que ela traz à tona pra gente pensar nessas memórias autobiográficas, e é por isso que eu recomendo muito a leitura do Corpo em que Nasci. Acho que vale a pena para quem quer ler mais autores latino-americanos, mais mulheres latino-americanas, e conhecer também um pouquinho do México, que aparece como pano de fundo, obviamente, ao longo de todo o texto. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero indicar para vocês então outras obras de arte mexicanas que vale a pena conhecer. Uma delas pela artista Natalia Lafourcade, que eu gosto muito. Ela é mexicana, nasceu na cidade do México em 84 e é uma cantora, compositora, artista completa. E a capa que tá aparecendo aqui para vocês é do disco que eu mais gosto dessa cantora, então eu espero que vocês confiram. Eu vou deixar aqui embaixo, linkado no box de descrição, o canal
que ela tem aqui no YouTube, que tem todos os álbuns disponíveis para todo mundo escutar. E eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito dela porque ela tem uma pegada meio raiz, de ir até as origens da música mexicana, e também tem uma pegada muito contemporânea, então tem rock, tem pop. Eu gosto muito de tudo que ela faz. E a outra indicação de arte do México é de um filme que eu gosto muito. Ele foi o vencedor do Oscar, acho que em 2019, que é o filme Roma. Um filme totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no estilo hollywoodiano. Ele é um filme introspectivo, um filme lento, que passa muito pelas imagens do México, por cenas do cotidiano, e que vai tratar ali da vida de uma moça que é empregada doméstica numa casa de classe média. E é surreal, assim, ver tudo que ela passa e também ver o contexto do México naquela época. Eu gostei muito desse filme e eu vou deixar o trailer aqui embaixo também, caso alguém ainda não tenha visto. Sem dúvidas, esse é o meu filme preferido mexicano, ainda que eu tenha visto pouquíssima coisa de produção desse país. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tava com saudade de fazer vídeo pro projeto Leia Latinos e fiquei muito feliz que o livro da vez seja de uma autora, porque vocês sabem que a gente tá no mês de março e eu gosto de fomentar a leitura de escritoras. Espero mesmo que vocês tenham gostado de todas essas indicações que eu passei nesse vídeo, tanto do livro quanto das outras expressões artísticas mexicanas. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.